que fazer para nós não nos tornarmos também fariseus? Né? Não entrarmos numa linha tênue de nos acharmos muito superior aos outros, que é uma preocupação também que eu tenho agora. A gente tem muita gente batendo na igreja de fora da igreja. Isso é realmente um risco? É justo essa minha preocupação? E o que fazer para, se é que é uma resposta para encontrar esse equilíbrio? A única maneira de não se tornar fariseu é ir para a cruz. Não tem outro jeito. Se tudo que você fala fica só no discurso, você vira fariseu. Não tem saída. Você fica comparando discursos para ver qual discurso é melhor. Nós não seguimos Jesus Cristo porque ele falou palavras extraordinárias pura e simplesmente, mas porque as palavras extraordinárias dele o fizeram escolher o caminho da cruz. A gente sabe que alguém está falando uma palavra extraordinária, de fato, porque ele escolheu o caminho da cruz. Porque ele não se dobra a pompa, não se dobra a circunstância, ele não entra pelos meandros de ser diferente dos demais, ele não entra pelos meandros de receber títulos especiais que o destaquem, e ele se recusa a ser qualquer coisa senão gente do povo, que está com as mangas arregaçadas, que está na rua, que está curando os enfermos, que está abraçando os despossuídos, que está amassando barro. Ele não abre mão de amassar barro no lugar mais difícil, no lugar mais estranho, no lugar mais bizarro. É a cruz a única maneira de queimar a possibilidade do farisaísmo. Ir para a cruz é uma vitória. Mas na perspectiva da igreja mercadológica, ir para a cruz é uma derrota. Porque a vitória é prosperar, é ter. É conseguir não morrer. Então, na perspectiva do Evangelho, o vencedor não é quem vence, o vencedor é quem perde. Então a nossa proposta é que a gente não se venda, não empreste a imagem, não empreste a estrutura, não se corrompa pela prosperidade, não se transforme numa entidade de serviço religioso. A gente não está aqui para ensinar o povo a vencer, está para ensinar o povo a ser gente. Daniel capítulo 1 diz que Nabucodonosor e o seu exército entrou em Judá, levou Jeoaquim preso e levou também os utensílios do templo. Então, assim, esse choque de ordem de Deus, destruindo algo que ele mandou construir lá atrás, traz uma noção muito clara do que eu creio que Deus vai fazer, de uma maneira muito clara, e já está fazendo no nosso meio, porque esse tipo de reunião aqui, no meu entender, é um sinal de que Deus quer fazer isso. Mas a sensação que eu tenho, que na verdade, é que Deus vai fazer alguma coisa. Porque senão eu perco a minha fé, pego o meu saco, a minha viola e vou viver longe de um Deus que parece que na verdade nunca existiu. Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio sim. Creio no novo céu e nova terra. E entendo que o nosso papel aqui é sinalizar justamente essa realidade. Que Jesus vem para renovar todas as coisas. E a gente sinaliza essa realidade demonstrando o amor de Cristo de todas as formas possíveis. Nós não nos movemos para solucionar os problemas da humanidade. Nós nos movemos para demonstrar à humanidade onde os seus problemas são solucionados. Eu fico me perguntando por que eu sou sempre o super-homem e nunca o Lex Luthor. Por que eu sou sempre o Batman e nunca o Charada? E o Coringa? Por que eu sou... Então, mas por que eu sou o mocinho desse filme? Essa é a minha questão. O que me faz ser mocinho? E aí me remete a uma música antiga que a gente não canta mais, que é A Começar em Mim, Quebra Coração. Porque, na verdade, eu acho que o maior desafio é que a gente quer mudar os outros, e não a nós mesmos. A gente, muitas vezes, critica o que nós não alcançamos
e a gente acaba sendo seduzido por aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, como eu não alcanço, eu atiro pedras. Porque a gente fica falando de um monte de coisa, mas na prática, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. E é isso que eu acho que a gente devia pensar. Em mim, o que precisa mudar? Do ponto de vista pessoal, esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho mesmo. O ser humano que não viver a fazer essas perguntas o tempo todo pode correr o risco de ser o grande problema ao invés de ser parte da solução. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, a vida tem uma complexidade tal que eu sou ao mesmo tempo o cara que me recolho no quarto, na minha casa, caio de joelhos e clamo a Deus, tem piedade de mim que sou pecador, e sou ao mesmo tempo o cara que no dia seguinte subo no púlpito diante de centenas de pessoas que me perguntam: e onde Deus, para onde Jesus Cristo está indo? E aí eu não tenho como fugir disso, não tem saída. Quando eu digo isso eu estou dizendo que tudo que não é isso, não é. Eu já denunciei. Não tem saída. Essa é a dialética da vida, essa é a angústia da vida. Não tem saída. E aí eu tenho de tomar posições constantemente. Eu tenho de tomar posições constantemente. Eu tenho de decidir se vou anunciar alguma coisa ou se vou dizer simplesmente não tenho o que dizer. Porque eu posso simplesmente dizer, olha, não tenho o que falar. Ok? Mais alguém aí na comunidade tem alguma coisa? Não? Ninguém tem mais nada para falar na comunidade? Deus não falou? Deus não disse nada? Não? Bom, então, boa noite. A gente se encontra outra vez. Quem sabe da próxima dê certo. Eu muitas vezes gostaria de poder fazer isso. Mas eu fico me perguntando, se você não tem nenhum elemento ao que apresentar como elementos de reconhecimento do caminho, então o que você tem? Queria só trazer uma contribuição assim, de algo que eu tenho vivido. Estou vivendo fora do país há 14 anos já, moro na América e vivi 4 anos numa área totalmente americanizada, bem americano, cultura americana, onde basicamente a única família de fala portuguesa era apenas 2 casais, eu e mais uma outra família. Então eu sei o que é viver totalmente dentro da cultura americana. E hoje eu moro em Nova York, que é tudo menos América. Porque hoje, de uma certa forma, nominalmente falando, na América, o Evangelho entrou. E o Evangelho se apoderou da América. Mas a América está vivendo hoje o período pós-Evangelho, pós-cristão. A igreja brasileira, por exemplo, hoje na América, pelo menos na área que eu vivo, ainda é uma igreja de gueto. Totalmente de gueto. E eu estou entendendo que cada vez mais, eu estou aprendendo mais com as crianças no dia a dia do que com os grandes teólogos na América. Bom, como disse o pastor Valmir, que uma criança nos conduza. E Jesus Cristo disse isso mesmo, que era para voltar a ser criança. E talvez esse seja o grande desafio. Uma igreja que quer o poder no Brasil precisa aprender a servir como as crianças. Que Deus nos abençoe.